Um ótimo programa para você que nos acompanha por aqui no Link Esporte Clube, com uma entrevista especial neste final de ano, você aí curtindo, sei lá, se férias, se o seu recesso, ou então se está trabalhando também, está de cabeça quente, porque queria estar descansando, fica aqui conosco, porque sempre uma grande entrevista e, obviamente, um grande papo de futebol. Hoje não vai ser diferente, peço, claro, o seu like por aqui, já vai deixando esse like maravilhoso, vai se inscrevendo aqui no nosso canal do Link Esporte Clube, porque eu tô muito bem acompanhado, vocês estão percebendo, com o Renato Tortorelli, que é figura carimbada. Mas do outro lado dessa mesa, tem dois especialistas em futebol. Um de informações, de conteúdo jornalístico, de opinião. E um outro especialista dentro de campo, seleção brasileira, Corinthians, Cruzeiro, Lyon. E por que não depois, quando deixou os gramados e foi para, entre aspas, retaguarda, também não se tornou uma referência no mercado de transferências pela competência, pelo caráter e, acima de tudo, por essa generosidade de estar aqui conosco nesse programa para brilhantar o Link Esporte Clube. Marcelo Djan, um dos melhores zagueiros que o futebol brasileiro produziu nos anos 90 e também um dos grandes exportadores de talentos brasileiros para o futebol europeu, no êxodo que começou no meio dos anos 90, né? Quando abriram as portas da Europa com a Lei Bosman, e aí tudo mudou em relação ao mercado da bola. E uma referência para quem quer saber de bastidores da bola. Marcelo, muito obrigado pela sua presença e te cumprimentando junto de Rogério Micheletti, meu grande amigo, meu grande irmão, que está aqui conosco também para trazer muito conteúdo e contar um pouco da sua história. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço tudo que você falou. Ainda teve o Atlético Mineiro que eu joguei. Verdade, o Galo, verdade, o Galo. Saí do Cruzeiro e fui para o Atlético, depois de 4 anos no Cruzeiro, joguei 1 ano no Atlético. E logo depois, ou mesmo na época que eu estava no Cruzeiro, já tinha começado minha carreira como representante no Lyon. Desde 97 foi quando eu retornei e quando eles me pediram para que fosse representante. E o mais engraçado é que, estando jogando ainda, eu fiz 3 negociações, né, que foi do Edmilson, do Caçapa, que era do Atlético, e o Juninho Pernambucano. Como é que acontece isso? Isso é uma loucura, né, Marcelo? Porque ele montou um super Lyon, né? Eu já vi, obviamente, jogador que trabalha como treinador, são vários exemplos, né? Jogadores híbridos, né? O Gullit foi um exemplo, o Vialli e tantos outros, né? A gente já viu o jogador estudar para ser treinador enquanto joga, um exemplo claro aí do Abel Ferreira do Palmeiras, né? Que na carreira começou a já se preparar. Agora, jogador, diretor de futebol e que monta time da Europa estando aqui no Brasil, é um caso raro, Marcelo. Isso não gerou algum tipo de conflito? Como é que foi lidar com isso com a diretoria do Cruzeiro na época? Isso daí é um pouco estranho, né? Eu também acho. Mas só que quando eu cheguei no Cruzeiro, foi na época do Zezé Perrella e do Albimar, que é o irmão dele, e eu logo avisei, né? Falei, olha, eu estou vindo para cá, vocês estão me contratando, mas eu sou representante do Lyon, eu só queria avisar para que vocês não sejam pegos de surpresa, né? E foi tudo bem. Eles falaram, não, tudo bem, isso daí não tem problema algum para nós aqui, você fazendo as nossas atividades aqui, não tem problema. E realmente acabou que eu também não esperava tão cedo assim, né? Eu voltei em 97, né, no meio do ano, e não consegui jogar no último semestre de 97, e no começo de 98 é que eu consegui ser registrado, né? Houve várias coisas, porque eu tinha sido assinado com o Goiás e era bem na época que estava se discutindo a Lei Pelé, e fui chamado para ir no Senado, né? Mas eu recusei porque eu tinha dado problema já, não pude jogar a final pelo Cruzeiro contra o Borussia, né? Porque o Nelsinho, que tinha saído do Corinthians para o Cruzeiro, né? Em 97, ele havia me chamado, bom, com esse final do Mundial, né? Exato. E aí, bom, acho que para mim foi até bom, porque foi aquele ano que foram aqueles 4 jogadores, acho que foi Gonçalves, o
Gonçalves, o Bebeto. O Alberto, que é treinador. E um peruano, né? E o Gonçalves, Donizete Pantera. Pantera. Foi um time de aluguel, né? Exato. E aí... Tentaram imitar o Grêmio em 83, que trouxe o Paulo César Caju, né? E o Mário Sérgio. Né? Exato. Tinha um gringo camisa 10 também, não sei se Era o Palácio. Palácios, exato. Que tinha jogado peruano, no Sporting Cristal. Isso. E aí, bom, eu fiquei chateado de não ter ido participar, em virtude que deu um problema na época com o Goiás, porque eu tinha assinado com o Goiás, aí eu entrei com a rescisão, eles não aceitaram, bom, foi aquele rolo, e foi bem na hora da discussão da Lei Pelé, que estava fervendo lá para aprovação, né? Mas foi tudo bem, para mim acho que de repente acabou sendo melhor, porque os 4 jogadores que foram para essa final, como não ganhou, eles acabaram não ficando, né? E eu acabei fazendo um contrato mais longo de 10 meses e foi aquele ano de 98 que o Cruzeiro conseguiu fazer um ano que, bom, nós não ganhamos muitos títulos, mas nós fomos para as finais de tudo, né? Foi vice contra o Palmeiras, da Copa do Brasil. Na Mercosul vice e no Brasileiro pro Corinthians. Corinthians. Elimina o Palmeiras. Foi um ano de muito Palmeiras e Cruzeiro, né? Sim. Copa do Brasil, Brasileiro. Foi, nós jogamos até dia 26 de dezembro. Foi, né? Eu lembro. Nossa, você não teve Passamos Natal no hotel, tudo. Na concentração. Mas foi legal, né? Foi bacana. E isso daí que a gente estava falando até da minha função como representante do Lyon lá no Cruzeiro, né? Foi avisado e não teve problema nenhum, né? Depois, até quando o Filipão foi em 2000, eu avisei ele também, né? Ele falou, não, tudo bem. Não atrapalhando aqui, você está treinando aqui, tá tudo certo. Não desmontando o time para levar pro Lyon, tá tudo certo, né? Mas teve umas histórias legais com relação a esses daí, né? Porque o Edmilson foi o primeiro, né? O Edmilson, nós jogamos contra o Bahia, nós ganhamos de 3-1 na Fonte Nova e eu tinha que vir para São Paulo porque tinha que fazer a negociação. Aí o Filipão falou, não, Marcelo, pode ir, vai ganhar teu dinheiro, tchê. Ele falou, você estando sexta-feira lá em Belo Horizonte, tá tudo bem. Isso era quarta-noite, né, que acabou o jogo, e eu fui na quinta-feira. Logo depois, o Caçapa. Aí o Caçapa era do Atlético Mineiro. Esse pelo menos estava do lado, né? E eu era o capitão do Cruzeiro. Aí foi feita a negociação, começou tudo, aí saiu num canal de esportes lá na hora do almoço. Eu estava almoçando, aí pesquisa, o que você acha zagueiro do Cruzeiro vender zagueiro do Atlético Mineiro? Nossa, eu parei até, eu falei, nossa, agora o pessoal vai me desossar, né? Aí a torcida do Atlético falou, não, essa diretoria do Atlético não sei o quê, não faz nada, deixa de vender mesmo, porque pelo menos traz dinheiro para nós, né? Aí foi assim, o do Juninho também foi tranquilo, né? O Juninho foi 6 meses depois, né? Sim. E aí foi indo, né? Aí os 3 chegaram lá, ganharam 3 títulos e foi... E aí, encaminhamento natural de carreira. Michelete, Tortorelli, estamos com uma figura que deve ter histórias incríveis para contar. Um homem que mudou o Corinthians de patamar, né? Como capitão em 90. O Corinthians deixa de ser só um clube gigantesco, mas que ficava só na esfera regional, né? Estadual. Passa a ganhar aquele primeiro brasileiro histórico, que aí é a pulverização. Opa, até bateu aqui. Essa pulverização do Corinthians pelo Brasil. Dessa inserção do futebol brasileiro na França, que a gente teve no final dos anos 80, aliás, no final dos anos 70, o Abelão, o Caju. Eram poucos brasileiros que jogavam na França e a tua chegada reabre essas portas, né? Junto com o Raí, que foi em 93 para o Paris Saint-Germain. Cruzeiro nessa gestão do Levíris, super cascuda e que também marcou época com um grande time aqui no Brasil, rivalizando com o Corinthians, para você depois contar como que foi esse reencontro em 98 naquelas grandes decisões. E desse mercado, né, gigantesco de bastidores de negociações de futebol. Sem dúvida. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, tá? É um prazer enorme, principalmente com o Marcelo, né? Que o Marcelo eu vi começar no Corinthians, cara. O Marcelo começa em 87 e ele já começa no momento conturbado, o Marcelo vai lembrar. Porque o Corinthians... Formiga, não foi? O Formiga, né? Chico Formiga que o lança. E o Corinthians veio do vice-paulista, né? Vice-paulista de 87. E a zaga do Corinthians, o Corinthians tinha alguns zagueiros, mas era um problema crônico que o Corinthians tinha, era na zaga. Porque tinha o Mauro já no final de carreira, o Mauro que jogou em 82 e 83, que não era um jogador, era um jogador com limitações técnicas. O Jatobá, que fazia muito gol de cabeça, mas também tinha alguma limitação técnica.
O Edevaldo, que veio do 15 de Jaú junto com o Wilson Mano. O Wilson Mano deu certo, o Edevaldo não. E acho que tinha também o Marco Antônio, que foi depois emprestado para o Sport Recife. E o Leão veio da Ferroviária, um zagueiro de 3 metros de altura, mais ou menos. E ele faz, inclusive, o gol do Sport Recife naquela polêmica Copa União, que foi vencida pelo Sport contra o Guarani. E depois o Marco Antônio volta, né, para o futebol paulista, justamente trazido pelo Leão para jogar no Palmeiras. Mas falando do Marcelo, ele é lançado em 87, né, Marcelo? Junto o Chico Formiga que o lança. E o Marcelo, você falou de 90, mas o Marcelo, em 88, ele foi fundamental para o Corinthians ganhar o Campeonato Paulista. Até porque ele rouba a bola do Evair. Sim. E graças a essa roubada de bola que ele fez do Evair, sai o gol do Corinthians, né? Sim, em 88, que é o gol do Viola, né? Que consagra o Viola. Chute do Wilson Mano, né? Conta aí como foi esse começo. Bom, o começo foi em 87, né? Foi 18 de outubro de 87. Foi um jogo, acho que era o 8º ou 9º jogo da Copa União, né? É Copa União que chamava, né? Copa União. Foi contra o Inter? Foi contra o Inter. 1-0 gol do Everton. Exato. De voleio, jogava Tafarel, o centroavante era o Amarildo. Luiz Carlos Link na lateral direita. E foi depois de, acho que 9º jogo, 8 jogos sem vitória, o Corinthians estava lá embaixo. Aí, bom, o seu Chico Formiga, o auxiliar era o Basílio, que tinha sido meu treinador na base, né? E ele que acho que deu um empurrãozinho para que o seu Chico me colocasse. E aí eu entrei e acabamos, né, ganhando esse jogo aí, jogamos acho mais uns 7, 8 jogos em 87, eu fiz algumas partidas boas, tudo. E aí o seu Chico saiu e chegou o Jair Pereira, né? Aí eu lembro que o Jair chegou e falou assim, bom, dos zagueiros aí o menos pior é o Marcelo. Ele chegou assim? Ele falou assim, logo de cara. Ele deu uma entrevista assim. E tinha você, o Dama, né? E aí parece que a diretoria falou, não, o Marcelo a gente quer que você olhe, né? Porque ele terminou o ano bem, ele é da prata da casa, a gente quer que você dê chance. Bom, aí ele me deu chance, né? Aí eu comecei, né? Eu falei, bom, eu tenho que jogar mais do que qualquer coisa, né? Ele trouxe o Denilson para a quarta zaga, né? E aí eu comecei a jogar e eu estava fazendo sempre bons jogos. Ele só passava depois do jogo, tipo, a gente jogava no domingo, na terça-feira. Ele era meio marrentão, né? Ele falava, foi bem. Só falava isso. Aí eu falei, legal. Aí foi indo. Acho que nós estávamos com uns 20 jogos, porque antigamente os campeonatos regionais, né, estaduais, eles tinham muitos jogos. Aí chegou, acho que no 20º jogo, tinha, acho que, convocação para a Olimpíada de Seul, né? Aí ele falou que eu merecia ser chamado, né? Falei, bom, acho que eu tive um progresso com ele, né? Melhorou. De menos ruim para ser chamado. E aí foi, né? Nós fomos para a final do Guarani, né? Que eu tive a participação no lance, que eu roubei a bola lá no meio do campo do Evair, né? Toquei pro Wilson Mano, o Wilson Mano chutou de tornozelo. Chutou errado pra caramba. E a bola ia na bandeirinha de escanteio, mais ou menos, né? Aí o Viola entrou e fez, né? Aí foi importante, principalmente para nós, eu, Viola, né? Que o Viola então era mais novo que eu, 3 anos. Eu estava no primeiro campeonato. Acho que para afirmação sempre um título é muito importante. Sim. O Marcelo, aliás, nesse ano você fez dupla com o Denilson, né? Que veio do Rio, né? Exato. Denilson. Batia pouco, viu? O Denilson quase não batia. Não, mas era a dupla perfeita, né? O Marcelo mais técnico. Exatamente. E eu lembro que no título de 88, para vocês verem, vocês estão como os jovens. Você jovem! Para saber a importância de um campeonato paulista, Corinthians e Guarani, quando o Corinthians vence o campeonato, fizeram um especial do Globo Repórter sobre o título paulista do Corinthians. Um programa inteiro falando do título paulista, pra você ver a importância que tinha. E nesse programa que eu me lembro, que eu lembro muito desse programa, aliás, uma sequência de, entre aspas, 2 vices-campeonatos brasileiros. Né? Porque a sequência que o Guarani vem, ele vem de 2 vices-campeonatos brasileiros. Pela CBF. A gente vai tocar o 86... Em 87, na verdade, ele é campeão moral. 86 é campeão moral do Campeonato Brasileiro, sim, porque teve um assalto, pênalti escandaloso. Por isso que eu falei pra CBF. Em 86, porque assim, é óbvio que o Flamengo e o Inter se colocam, mas oficialmente, né, os times que representam o Brasil na Libertadores, e até hoje, por causa dessa brigada toda, o Guarani é o vice-campeão.
né? E aí em 88 ainda faz a final o Corinthians. Então olha a sequência e o tamanho que tinha o Guarani para gerar esse programa que você falou. Exatamente. O Guarani era um timaço também. E aí nesse programa tem uma das frases mais geniais da história do digamos assim, jornalismo esportivo vindo de um publicitário, que foi o Washington Oliveto, que ele falou: você como corintiano, resuma esse título. O Washington Oliveto fala assim: na terra de Carlos Gomes, o Corinthians homenageia o maestro executando o Guarani. Maravilhoso. Uma das coisas mais geniais que eu vi. E nesse Globo Repórter mostrou também um pouco da vida do Marcelo. Por quê? Porque o Marcelo, muito jovem, fazia faculdade, muito jovem. Então ele dividia treino, jogo, e mostrou ele. E era um negócio suava com absurdo. Como assim? Jogador Judas, né? Estudando. Aí filmaram você. Como que é pra você ser colega do cara, campeão e tal, e não sei o quê? Tudo isso pra te perguntar o seguinte, Marcelo. Você aí é empresário, você é dirigente, você com essa experiência. Você, em 88, você tinha quantos anos? 21 para 22. 21 para... Você já, naquela época, surgindo para o futebol, se preparou. Você ali estudando, se preparando. Então você já almejava, obviamente, o que fazer depois da carreira. Como é que foi isso daí de conciliar? O que não era muito comum. Sim. E você tem até um perfil que para a galera do Corinthians... Na hora deu um choque, né? Porque você é aquele cara calmo, técnico, e o Corinthians tá acostumado com os Mauro, com Jatobá. Você não fazia muito o estereótipo. Porrada, bomba, calção sujo. Né? Não era o estereótipo do zagueiro corintiano, né? Sim. Bom, esse fato de estar fazendo faculdade aí com 21 anos, tudo... Logo desde o início, bom, meus pais, principalmente minha mãe, gostaria que eu não parasse de estudar, né? Quando eu comecei no Corinthians, eu acabei indo para o Corinthians de 13 para 14 anos, fui fazer um teste no Sub-20, porque não tinha ainda infantil, e treinei 20 minutos lá com o senhor, acho que foi com o seu Joaquim Feliz, e ele falou: você volta, foi em novembro de 79 isso, você volta em fevereiro de 80, e eu sempre falei para minha mãe: não, a senhora fica tranquila, que eu vou estudar, que eu não vou parar de estudar. Era uma preocupação, e até mesmo eu também tinha a noção que o jogador de futebol, se sofre uma lesão séria, não pode jogar mais. Aí então eu continuei meus estudos, eu fiz o colegial técnico de mecânica na Getúlio Vargas, e depois eu fui fazer engenharia elétrica na São Judas, porque não tinha engenharia mecânica. Engenharia mecânica tinha só na faculdade lá em Mogi das Cruzes. Esse que eles mostraram no programa era você fazendo engenharia, é isso? Engenharia elétrica na faculdade de São Judas, ali na Moca. E eu fiz até o 4º ano, né? Eu não acabei, porque eram 6 anos na parte noturna. Mas assim, os treinadores sempre me liberavam, né? Quando a gente tinha jogo aqui de quarta-feira, eu ia na aula na terça-feira à noite, e depois eu ia para a concentração, todo mundo me liberava, não tinha problema nenhum, né? E foi, mas assim, eu fiz os estudos mais caso eu tivesse uma lesão grave, para ter uma profissão para seguir, né? Realmente não é uma coisa normal no meio dos jogadores, né? Mas, assim, foi uma coisa dos meus pais, né? E eu também... Eu estudava bastante, né? Eu era meio CDF, né? Então, eu estudava. Quando eu estava nas categorias de base, eu lembro que eu acordava 3h30 da manhã, quando eu tinha prova, né? Estudava até às 7h30, saía correndo ali para a Marginal Tietê, que eu morava ali no Pari, próximo entre o Canindé e o Corinthians, né? A Parque São Jorge. Eu saía correndo, mas assim, eram coisas que eu estava determinado a fazer, então a gente faz, né? Quando você coloca o negócio na cabeça, você faz, né? Ô Marcelo, e desse título de 88 sai o embrião, uma espinha dorsal pro título de 90. Muito corintiano, claro, tem 77 como a maior glória pelo Corinthians ter saído da fila, ter resgatado todo o seu moral. Mas eu, não sendo corintiano, mas tendo vivido de fora, eu enxergo que o Campeonato Brasileiro de 90, para mim, ele teve um peso extremamente significativo na história do Corinthians. Porque, ok, você sair da fila é importante, 22 anos sem títulos, aquela coisa nada toda. Mas ganhar um campeonato brasileiro pela dimensão que já tinha o brasileiro e por tudo que se esperava do tamanho do Corinthians, o time
segundo, primeiro, para muita gente, mais popular do Brasil, nunca ter vencido a competição de âmbito nacional, você não acha que tem um peso tão igual ou até maior do que foi 77, que as pessoas não deixam que esse campeonato fique místico como foi aquela conquista do Paulista? Bom, o 77 realmente eram 23 anos na fila, né? Era uma expectativa grande e a gente... Só quem viveu isso acho que pode falar melhor que a gente, né? É lógico que o campeonato de 90 foi importantíssimo, nem nós sabíamos também que seria tão importante assim, né? Porque quando você está lá no meio, né? Foi um campeonato onde nós classificamos em 8º, né? Na fase uma derrota contra o Internacional, 3-0, e aí dependeu do resultado da Portuguesa, né? Goiás, né? Contra o Goiás no Canindé. A Portuguesa venceu e tirou o Goiás e o Corinthians acabou entrando... E aí nós classificamos em 8º. Aí nós fomos lá para as quartas de final contra o Atlético Mineiro, sempre jogando o primeiro em casa, né? Sim. E o segundo fora. Aí nós conseguimos passar, né? Nós ganhamos de 2-1 em casa no Pacaembu, com o Neto sendo decisivo. Sim. Aí nós empatamos 0-0 lá, no Mineirão. Aí, contra o Bahia, na semifinal, 2-1 novamente aqui no Pacaembu. Também de virada. O Neto também fazendo, acho, um gol de falta. E empatando 0-0 lá em Fonte Nova. Então, na final, nós fomos, né? Foram finais na quinta e na sexta-feira, né? Na quinta-feira nós fizemos o primeiro jogo, onde o Neto bateu a falta e o Mano desviou de joelho. Sim. Um golaço, né? Para nós foi um golaço. Para quem olha assim, pode ser que não seja. E aí nós fomos no último jogo, né? Naquela apreensão, né? De ter uma vantagem do empate, né? Já que nós tínhamos sempre a desvantagem. E nós conseguimos segurar. Sabíamos que o São Paulo era um time bom, né? Um time, na época, o Tere Santana... São Paulo era melhor para vocês ou vocês tinham a consciência que era muito mais uma obra de mídia do que a realidade? Olha, assim, eu particularmente, o que eu lembro da época é que a gente encarava um jogo após o outro. E conforme você vai passando, ainda mais nós que nos classificamos em último, a confiança só vai aumentando. Sim. Não que nós chegamos lá e falamos, não, nós vamos ganhar, vai ser fácil. Mas nós estávamos tão concentrados, né, em ganhar o título, né? Foi um ano que nós tínhamos nem ido para a final do Campeonato Paulista, né? Foi quando teve aquela final de Novo Horizontino e Bragantino. Exato. E foi graças a essa final que o Nelsinho veio para nós lá, ele veio treinar a gente depois dessa final. E, então foi assim, o Campeonato Brasileiro, no último jogo nós entramos, vamos lá, né? Vamos lá, mas é sempre aquele momento de tensão, né? Uma final, ainda mais o primeiro título, né? E, bom, realmente ficou marcado, né? A gente sabe que 77 foi um título importantíssimo também, como 90 foi, e como o primeiro título da Libertadores foi também, né? Agora, é que assim, você vai ganhando os títulos mais importantes, vai ficando... Vai subindo, né? Vai ficando, que nem a Libertadores e depois o Mundial é que fica na frente, É que né? depois a gente vai falar muita coisa, Marcelo. Eu só queria pegar esse gancho de 90, porque o Tortorelli estava comigo aqui na entrevista do Ronaldo. E o Ronaldo falou que você e ele ficavam ali no campo disputando a liderança. Você fala, vou dar no cara, não, então eu vou junto. Conta algumas passagens do Ronaldo. Qual que foi a história que ele contou? Que o Ronaldo foi... alguém tava te irritando no campo e falou, vou dar uma porrada nesse cara. Aí o Ronaldo falou, vai você sozinho que eu me deixa fora dessa. Conta umas passagens Tinha uma ligação, até pelo posicionamento. Ele, goleiro, você, zagueiro. Durante muito tempo tinha uma ligação de vocês ali. É porque o Ronaldo, nós começamos assim, praticamente juntos. Eu comecei em 80 e o Ronaldo chegou em 83. Então nós ficamos praticamente, já estávamos há 7 anos juntos, em 90, né? E assim, eu que segurava mais ele, né? Eu não sei de onde ele viu que eu queria brigar, mas ele parecia aqueles... manobrista de avião, né? Ele ficava abrindo os braços, para tudo que era jogador, não deixa chutar, não deixa cabecear. Pô, falei, Ronaldo, se a gente não deixasse você... Não precisa ter goleiro aí, né? A gente tira você daí, porque eu lembro que nós tivemos só
uma passagem. Nós tivemos um jogo, aquele jogo que o Neto roubou a bola do goleiro no Canindé, acho que foi contra o 15 de Jaú. Em cima da hora, o goleiro João Luiz. Isso, então, no segundo tempo já. Segundo tempo, já no final da partida. E no primeiro tempo, o 15 de Jaú não tinha, acho que, passado o meio do campo. Aos 43 minutos, os caras chutaram uma bola no Ronaldo, o Ronaldo caiu, aí ele, mas que vocês estão... Eu falei, Ronaldo, chutaram uma bola aí, o que você tá falando, né? É que a gente tinha muita amizade, né? Então eu segurava ele um pouco, né? Mas assim, a gente tinha uma cumplicidade grande, né? A gente tem até hoje, a gente é amigo pra caramba. E o Ronaldo é um amigo assim de... Não esqueço nunca o aniversário dele, né? 20 de novembro, a data dele, tá sempre lá. Mas o Ronaldo, assim, de briga que ele falou, eu não tô lembrado, não. Se bem que quando tinha que brigar, a gente brigava, né? Mesmo eu sendo calmo, tendo feito universidade e tal, faculdade. Mas aí você vai... Lá não tinha essa, mas dele segurar... Eu segurava muito ele, né? Porque tinha vezes que eu era convocado para a seleção brasileira, e na época eu era Parreira, né? E eu acho que era o Wendel, era o preparador de goleiros. Aí vinham os dois falar comigo, falou, Marcelo, fala pro Ronaldo parar de ir no bandeirinha lá no ataque. Isso daí não é posição pro goleiro e tal. Conversa com ele, que se ele parar com isso, a gente vai trazer ele. Se ele não parar, aí eu ia falar com ele, né? Não adiantava nada. Parreira, Wendel, pediram para você ficar mais calmo, pra você não sair lá, isso daí não é seu papel. Aqueles caras, não sei o que lá, e aí não adiantava nada. Era que nem eu ter falado com a trave ali do gol. Mas assim, o Ronaldo sempre foi assim, né? Essa figura que está aí apresentando lá nos programas, e eu tenho um carinho muito grande por ele. E aí? Você falou do time do São Paulo, né, de 90, e rapidamente, o time do São Paulo, Zete, Cafu, Antônio Carlos Zago, Ivan, o time da final, tá? Ivan e Leonardo. Só aí, 4 jogadores de seleção brasileira praticamente aí, só na defesa. Foi fácil o título. Aí o meio de campo, o Flávio, que veio do Flamengo para o São Paulo, Flávio volante alto, Bernardo e Raí. Mário Tilico, o Eliel, que não deu muito certo, centroavante, jogou depois no Botafogo, e o Elivelton. Quer dizer, era um timaço do São Paulo, né? É um baita time. Na época, assim, o São Paulo era um time bom pra caramba, né? Nós não estávamos credenciados a chegar nem na final, né? Mas acho que o grande segredo foi a chegada do Nelsinho, né? Nós tínhamos o Flavinho Trevisan, que era o preparador físico. Era chamado de tarado. Onde que mudou essa chave, Marcelo? Quem mudou? Foi o Neto que puxou? Foi o Nelson? O que o Nelsinho falou de tão diferente pra vocês? De onde que resgata essa confiança que, por exemplo, no Paulista de 90 o Corinthians tinha perdido? Não, foi de trabalho mesmo, sabe? O Nelsinho e o Flavinho Trevisan... Como é que você falou o nome do Flavinho? Tarado, era Tarado, né? O apelido dele, não era? Tinha Maníaco do Parque também. Maníaco do Parque? Também tinha Maníaco. Ele é um Maníaco do Parque São Jorge, no caso. Antes de surgir o Maníaco do Parque, porque né? Na época o Flavinho... Mas no Parque São Jorge. Nós jogávamos muito em finais de semana, né? Domingo a domingo. E depois, assim, jogava no domingo, na segunda-feira você tinha livre. Agora na terça, quarta, quinta, 2 períodos, sendo sempre físico na primeira parte da manhã. E o Flavinho puxava muito. Lógico, depois que a gente acostumou, isso foi importantíssimo para nós, né? Mas os primeiros 2 meses a gente nem andava, né, direito, porque era uma coisa muito forte. Se você faz isso hoje, os caras te prendem, né? Sim, hoje você treina um período só no dia e basta, né? Você faz um tempo mais longo, tudo. E o Flavinho, eu acho que ajudou bastante, porque ele teve essa parte física, né? E o Nelsinho também colocou a parte técnica e tática dele, né? Era um cara muito sério, é um cara que a gente tem amizade até hoje, né? Um cara muito sério, muito bacana, e graças a Deus trouxe tudo isso para que a gente conseguisse ser campeão brasileiro. Nós tivemos um fato muito interessante, eu não sei se o Ronaldo contou aqui, da discussão do bicho da final. Não, essa não. Pode contar. Então vamos lá, então abre o jogo aí. Então, nós jogamos acho que foi no domingo, na Bahia, né? Na segunda, acho que foi folga, na terça nós fomos... Foi um jogo que estourou a torcida, a diretoria do Bahia, desligaram o chuveiro, luz... Eles ficaram meio chateados, porque acho que aconteceu alguma coisa no Pacaembu, não sei o que aconteceu lá com a torcida. Mas eu só sei que chegou na terça-feira, nós nos reunimos no vestiário, né? Os jogadores, comissão, todo mundo que trabalhava lá no futebol.
E nós fizemos, quanto que nós vamos pedir de bicho? Aí, bom, eu sempre que cuidava um pouco disso, né? Aí o pessoal falou, não, nós queremos 50 mil, eu não lembro qual que era a moeda na época, 50 mil cruzeiros. Ah, tá bom. Só que como eu que cuidava, é porque eu que fazia a folha de bicho, sabe? Porque tinha o roupeiro que ganhava 25, 30, tinha o fisiologista, o massagista que era 50, os jogadores que jogavam era 100, às vezes os que jogavam, os reservas também era 100, às vezes era 50. Bom, resumindo, dava 27 bichos integrais. Aí nós chegamos lá na sala do seu Vicente. Aí fui eu, Márcio, Ronaldo e Neto. E o Nelsinho, os líderes. E o Nelsinho quis ir. Ele falou, eu vou dessa vez porque é um título importante e tal. Ah, tudo bem, você vai com a gente. É mais um para brigar lá, né? Porque era difícil lá o seu Vicente. Era assim, Aí nós chegamos para ele, olha, seu Vicente, a gente veio aqui para conversar, né? Sobre o bicho. Aí ele chegou e, não, eu vou dar 1 milhão para vocês serem campeões. Aí o Ronaldo, o Neto, o Márcio, não, presidente, não, nós vamos ganhar e tal, pode deixar, isso aí. E 1 milhão era mais ou era menos? Não, era menos, né? E eu fiz a conta, né? Falei, pô, mas 27 por 50, 1 milhão 350. Aí eu quieto lá, aí os caras falam, tá. Eu falei, não, presidente, não tá certo, não, falei. Aí os caras, como não? Eu falei, não. Eu falei, vamos fazer uma reunião agora, lá no vestiário, não era 50 mil. Então, para dar certo, tem que ser 1 milhão 350. Nossa. Aí o seu Vicente, presidente. Aí eles concordaram comigo, não é, presidente, realmente, é 50 mil, é 27 bichos e tal, só tem que melhorar aí e tal. Aí ele falou, tá bom, eu vou pensar um pouquinho e à tarde vocês voltam. Mas vocês não me trazem aquele menino ali, não. O Nelsinho me vê, ele fala assim, não me traz aquele menino ali, não. Ele fica fazendo conta. Aquele ali sabe contar. Ele fala assim, não me traz aquele menino lá. Eu falei, que isso, presidente? Eu falei, não fui eu que decidi esses 50 mil, não, né? Aí ele fez, voltou, ele deu 50 mil na época lá. Foi uma coisa que ficou marcada assim, no título, né? O Marcelo hoje, ele tinha uma característica de jogo que hoje já era importantíssimo, mas hoje seria mais importante ainda, né? Que é aquele zagueiro que sabe jogar. O Marcelo não dava chutão, né? Sim. O Marcelo é um cara que não era muito alto, mas tinha um tempo de bola, ele era bom do jogo aéreo, era um cara muito técnico. Marcelo é desempregar o Abel hoje, né? Exatamente, é aquele cara técnico, é aquele cara que não tinha o desespero. Ele saía jogando com muita calma. E era muito legal. E aí, existem as duplas de zaga, né? Geralmente é o cara mais técnico, mais o leão de chácara. Então, e você teve muitas duplas de zagas, muitos parceiros de zaga, assim. Nenhum à altura dele. Exatamente. Mas de distintos, né? Sim. Você fez no Cruzeiro com o Wilson Gotardo, né? O Wilson Gotardo, que era um Wilson cara... Gotardo Wilson Gotardo, um baita zagueiro. Tinha o Guiné e tal. João Carlos. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Tem aquele que mais se encaixou o jogo? Quem que foi o seu parceiro de zaga no futebol brasileiro? Ou fora, no Lyon, enfim? Não, assim... Eu tive vários jogadores, né? Eu tive o Henrique, que o Henrique também era um cara... O Henrique! Nós jogamos bastante. Tive o Guiné no campeonato de Henrique 90, que não aliviava, né? Também, né? Não. Eu deixava eles baterem e eu ficava na... Nunca tinha 2 zagueiros técnicos, né? Você nunca passou por isso. Isso que eu... O técnico era ele, né? O técnico era ele. Eu joguei uma época com o Jorge Luiz, que foi um zagueiro que jogou veio da Portuguesa e depois foi pro Vasco. Ele era muito bom. Ele era muito técnico, mas acho que nós jogamos 6 meses ou um ano. Só o brasileiro de 89. Exatamente. Ele vai para a Portuguesa. Aí ele voltou para a Portuguesa e depois ele foi para o Rio de Janeiro. Mas foi um cara que era muito bom. E no Cruzeiro, por incrível que pareça, jogou eu e o Gotardo. E o time era tão bom que a gente a defesa, o meio de campo, todo mundo se conversava bastante, deu muito certo. E nós fizemos um excelente ano, né? Foi o ano que eu ganhei 2 bolas de prata, uma em 90 e uma em 98. Justamente quando eu estava com isso, o Gotardo. Melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. E aí, bom, teve esses jogos, depois o João Carlos, quando o Wilson Gotardo chegou a partir, acho, de 99, ele não renovou mais, acho que em 98. Aí ficou mais o João Carlos, que jogou comigo lá. E depois o João foi embora, né? Foi trocado pelo Cris, que era do Corinthians.
E o Cris, que foi para o Cruzeiro, depois eu levei para o Lyon também, né? Quando o Edmilson foi vendido para o Barcelona. Mas, assim, eu joguei com vários jogadores bons, cada um com suas características principais, né? Mas o Guinei, o Henrique no Corinthians, o Norte eu joguei poucos jogos no Corinthians, né? Foi logo quando eu estava saindo, o meu último jogo contra o São Paulo, em outubro de 93. 1-0 gol do Simão. Exato, Simão. E esse daí teve uma passagem legal também, porque era o Mário Sérgio, o treinador, né? E o Mário Sérgio, quando chegou... Zé Elias esteve aqui recentemente, ele falou do Mário Sérgio. Então, o Mário Sérgio foi um cara assim, que eu não era de falar de treinador, nunca me meti em nada de treinador, né? E eu lembro que quando resolveram trazer ele, em 93, era o seu Mário Travalino, o gerente. Aí eu falei, pô, seu Mário, sério que vocês vão trazer o Mário Sérgio, né? O cara corneta a gente todo dia. Ele era comentarista, ele não era técnico. Era comentarista. Eu falei, pô, o cara... Ele tinha sido técnico no Vitória, mas uma passagem bem curta, né? Sim. Como treinador do Vitória, ele vira comentarista. Aí eu lembro que eu cheguei pro senhor, eu falei, pô, o senhor sabe que eu nunca falei nada de treinador, mas esse cara, pô, ele só critica a gente, vocês vão trazer ele, vocês têm certeza, né? Aí o seu Mário Marcelo tal, o seu Mário era sempre muito educado, eu falei, Marcelo, mas poxa, é uma tentativa, você sabe que é o presidente, é o diretor. Eu falei, tá bom, seu Mário, tudo bem, eu só estou falando porque eu me dou bem com o senhor e tal, né? Aí o Mário Sérgio foi apresentado para nós. Aí ele começa a falar, olha aqui, gente, agora vocês vão ver que eu vou ser parceiro de vocês, vou ser irmão de vocês. Eu estava numa outra profissão, onde a gente tem que criticar às vezes ou não, né? Eu falei, seu Mário falou para ele. Ele deve ter me entregado, né? Bom, mas aí foi muito bom, sabe, com o Mário, sabe? A gente acaba tendo que reconhecer tudo, né? Porque a gente não sabia o trabalho dele como treinador, eu só tinha falado porque realmente a gente ficava chateado, né? Quando o cara corneta a gente direto, né? E ele fez um baita trabalho, né? Ele chegava lá nos treinos e falou, quando a gente ia fazer o último treino, né? Pronto, geralmente era na sexta-feira, ele chegou a ficar e falou assim, eu vou colocar o time que vai jogar e eu gostaria que vocês falassem, né? Quando for para falar aqui, porque é importante também escutar vocês. Aí, na sexta-feira, ele chamava os 11 que ia jogar, ele montava lá na salinha dele. Aí a gente falava um pouco, eu falava um pouco, sim, não que eu queria mudar o jeito, mas eu dava uns pitacos lá e a gente conversava, né? E aí o time começou a jogar, nós ficamos, acho que, 14 partidas invictas, né? E aí eu lembro que no último jogo, que eu não sabia que ia ser meu último jogo, né? Você vai pro Lyon. Quando vai pro Lyon. Era contra o São Paulo e era contra o Miller, que o Miller driblava para cá. Eu já tinha tido uns 2 jogos que o Miller não me deu um drible lá tal, e que ficou famoso. E eu falei para ele, ele falou assim, não, eu vou colocar o Ezequiel na sua frente, o Leandro do outro lado, o outro daqui. Eu falei, ô Mário Sérgio, o Nelsinho, na última semifinal do Paulista, eu falei de 93, você só coloca... Eu falei, eu só quero o Leandro na minha diagonal aqui atrás, o resto você deixa que eu me viro. Eu falei isso para ele, né? Aí ele falou, não, Marcelo, tudo bem e tal, mas vamos começar desse jeito. Eu falei, tá bom. Aí nós começamos 10 minutos de jogo, a gente não tinha pegado na bola. Jogava o Toninho Cerezo, estava todo mundo. Aí eu virei pro banco... E falei para ele... São Paulo bicampeão mundial. Aí eu falei, era Leonardo, eu falei, pode mudar? Ele falou, pode. Aí empurrei o Ezequiel para frente, o Simão avançou e tal. E aí, bom, resumindo, nós fizemos uma excelente partida, nós ganhamos o jogo de 1-0, o gol do Simão, né, que o Miguelete falou aqui. Eu ganhei o melhor jogador da partida e ele ganhou como o melhor treinador que tinha, né? Aí eu chego no vestiário... Ele chegou lá e veio me entregar o prêmio dele para mim. Ele falou assim, esse prêmio aqui é seu. Ele falou pra ele. Caraca. É o meu último. Ele falou assim, era um Pacaembu, aqueles boxes lá. Ele falou, esse aqui é para você também, porque foi você que ganhou lá. Eu falei, que é isso? Não, eu só falei que nós tínhamos dado certo, né, no último jogo da semifinal. E aí ele ficou... aí foi um cara que, assim...
foi um cara que eu fui falar com o Mário Travalini, né? E depois, logo depois desse jogo, né? Eu fui num programa de televisão, na mesa redonda, e eu cheguei em casa, toco o telefone. Era o diretor do Lyon, junto com o Jesús Amalfi, que foi um jogador que jogou no Nice, e com o Lucien Miller, que jogou no Barcelona, e que os dois eram amigos do Bernard Lacombe, que faleceu agora no meio do ano. E aí eu falei com eles, tudo. Então a gente queria conversar com você na segunda noite. Aí eu fui conversar, tudo. Na volta eu saí, passei na casa do Ney na época. Ney Najub era o diretor. Aí eu falei, tem isso de proposta, vocês podem me liberar? Ele falou, tem que conversar com o presidente amanhã. Aí eu fui no outro dia de manhã, eu fui conversar com o Mário Sérgio, né? Eu falei, Mário, aconteceu assim, eu tenho essa proposta, tal, queria saber se você me libera. Eu falei, não fui nem falar com o presidente, porque o presidente vai falar com você, se você falar que não. Aí ele falou, não, Marcelo, eu vou te liberar, porque você foi um cara profissional, tudo. O Baré estava treinando bem, né? E ele falou assim, eu vou te liberar se o presidente vier falar comigo. Aí o presidente falou com ele, tudo. Só quem não queria era o Henricão, o Henrique Alves. Mas aí foi... E fez falta, viu, Marcelo? Porque o Baré acaba entrando, né? E às vezes ele é obrigado até a improvisar, né? Porque ele colocou o Embu, que era volante, e aí virou a dupla Baré e Embu, que muita gente, muito corintiano, chamava de dupla bambu. Acho que machucou o Norton e o Henrique. Exatamente, o Norton, e aí você acabou fazendo falta porque não tinha zagueiro, né, no final. Né? Então o Henricão estava certo. Marcelo, falando um pouquinho agora dessa experiência fora do Brasil, que a gente tem que falar também dessa sua passagem recente pelo Cruzeiro, de momentos de instabilidade que o torcedor tem muita curiosidade para saber. Só antes para arrematar, você já empresário, você já trazendo todos esses jogadores, o quanto que tem de Marcelo Djian no hexacampeonato francês do Lyon? Qual foi o melhor jogador que você levou para o Lyon? Olha... Assim, o melhor Lyon da história, né? Esse homem montou o melhor Lyon da história, que ele fala muito humilde. Assim. Não, mas assim, acho que as contratações assim também internas dele, né, a nível francês e da Europa ali, eram muito boas, né? Porque o Bernard Lacombe ele tinha um olho muito bom, né? E é lógico, eu levei jogadores bons, né? Acabei indicando jogadores bons, jogadores que a gente tinha que avaliar, principalmente fora de campo, né? Você levar um cara que chega o carnaval e ele quer voltar para cá, é difícil, né? Quem? Não, assim... teve alguns, né? Teve alguns. Então, e é lógico que às vezes você não consegue todos, mas a gente fazia uma pesquisa, tudo, né? Mas sem dúvida quem marcou mais a passagem lá de todos eles, né, foi o Juninho Pernambucano, né? O Juninho lá... Tido como o maior da história do clube, né? Assim, acho que dessa geração mais recente, né? Ele é o Benzema, né? Ele o Benzema também. Mas assim, de estrangeiro é ele, né? O Benzema eu quando vim embora em 97 também, assim, também não sabia, né? Teve o último jogo que nós fizemos contra o Olympique de Marselha, né? 8-0, né? Exato, nós ganhamos de 8-0. Só que antes, eu e um outro jogador, Frank Gava, que era o ponto esquerda, recebemos uma homenagem de flores e tal, dos últimos, né? Era o último jogo, despedindo e tal. E o rapaz que me trouxe era o Benzema. Caraca, mano! Tanto é que quando ele foi eleito... Pega a flor desse menino aí. Quando ele foi eleito o melhor do mundo, eles colocaram esse vídeo, ele me entregando as flores e tal, no dia de 97, que foi o último jogo, né? E quando eu comecei a ir muito para lá, né, para levar os jogadores, tudo, e o Lyon criou um canal de televisão, né? E sempre que eu ia para lá, eles me chamavam, né? Aí falaram, você sabe quem que é esse menino aí? Ele era meio loiro, né? Eu falei, não sei não. Falei, tá aí no grupo.
Falou, Benzema. Olha aí. Aí virou o que virou. Virou e tal. Mas assim, que nem o Bernard já tinha me falado, ele falou assim, o Bernard Lacombe, ele falou assim, o Benzema vai ser um dos melhores do mundo. Isso ele com 14, 15 anos. Sim. Ele me levou lá para ver os jogos da base e tudo, né? Então ele tinha uma visão muito boa, ajudou bastante, né? Porque ele contratou o Maludá, o Essian, Diarra, os jogadores que tinha lá, o Abidal, que jogou no Barcelona. Não, assim, eles contrataram o Wiltor, exato, tudo jogadores top. E ele só não conseguiu o Drogba. O único ressentimento dele é que parece que um treinador tinha que ir lá falar com o cara, ele não quis ir, porque um outro amigo falou que ele saía pra noite, sabe? E aí o Bernard ficou doido, né? Ficou doido que não aceitou. E a sua frustração é de todo mundo que você quis, você levou. Só o Cafu você não conseguiu, né? Então, o Cafu foi assim, foi logo em 97, e o Lyon naquela época não era um time com nome, né? Tava criando a casca, Tava né? criando ainda, bem longe de ser um cara de um time com nome, né? E o Cafu na mesma época estava sendo preterido pela Roma, né? Eu lembro que eu fui falar lá na Parmalat, né? Eu acho que era o... Brunoro? Não era o Brunoro ainda. Sebastião Lapola, né? Era o Sebastião Lapola e tinha mais um outro que era do vôlei também. Eu esqueci o nome daqui agora. Mas eu fui falar com eles e o Lyon tinha dado a mesma proposta. Na época era 6 milhões de dólares, né? E eles... Aí o Cafu, lógico, eu também entendi, o Cafu preferiu ir para Roma, né? Sim. Na época o Lyon não era um time grande e tal. E foi assim, mas o Cafu não teve jeito mesmo, era para ser o primeiro, né? Agora, essa história do Benzema, então, você que quer se tornar um grande jogador, presenteie Marcelo Jean com um buquê de flores. Entendeu? Que deu certo, né? Deu certo. Mas, ô Marcelo, já que você tem essa aura para grandes jogadores, né? Enfim, se a gente ficar falando de futebol europeu aqui, que é uma coisa que eu adoro, nós vamos ficar até amanhã, né? Ainda mais lembrar essa época de um Lyon, de tantas e tantas chegadas próximas de Liga dos Campeões que bateu na trave, né? Eram sempre grandes times, né? Que o Lyon teve nesse período dos anos 2000. Mas, ô Marcelo, você volta ao Brasil depois de tanto tempo como empresário. Você, não vou dizer que encerra, mas você dá uma pausa na sua cartela de grandes jogadores. Você pode até falar quais eram os seus grandes, entre aspas, clientes que você teve, né? Para assumir aquela gestão do Cruzeiro. Quando que você começa no Cruzeiro? O que acontece? E o que você vivenciou desse período de uma transição de uma grande marca para uma reestruturação nacional? Bom, quando eu tive o convite do Cruzeiro para ser diretor, né? Foi o Itair Machado, né, que me chamou, né? Eu fiquei um pouco assim em dúvida, né? Porque eu sei que tem esse lado de eu ter sido agente, né? Aí uma coisa que eu queria contar aqui também. Eu fui agente, eu passei minha licença de agente porque o presidente do Lyon, ele falou que para se fazer uma convenção com eles, onde eles me pagavam um valor, né? Eu tinha minha negociação depois, um percentual da comissão, e eles me mandavam um valor para as minhas despesas de deslocamentos, tudo. Sim. E que para se fazer isso eu teria que passar a licença. Então, quando eu parei de jogar em metade de 2002, eu passei, no começo, em março de 2003, eu passei a licença de agente na CBF. Eu passei até em primeiro, né, o lugar na colocação, que eu tinha estudado pra caramba. E aí eu tirei e eu fui para lá. E aí você tem que tirar da UEFA também, né? Não, da UEFA não precisa. Não precisa? Não precisa. É que na França funciona de uma maneira um pouco especial para os brasileiros e para países que não são da Europa. Você tem que passar por um agente francês. Porque isso foi graças, acho que, ao Ronaldinho Gaúcho, segundo me falaram, que parece que ele recebia dinheiro pela Nike na Holanda, e aí era mais difícil para, assim, a Federação Francesa pensou, é mais difícil eu ter que correr atrás de um cara lá na Argentina, no Brasil, na Colômbia ou na África,
do que correr atrás de um aqui na França. Sim. Então você passava por ele, você pagava um pedágio pequeno para o cara passar a nota, mas era sabido isso por todo mundo, né? Então isso teve esse negócio lá também de se fazer na França, né? Mas isso daí faz parte lá da cultura, da né? cultura. Mas assim, tirando isso... o futebol... Quem que estava com você antes de você entrar como diretor do Cruzeiro? Assim, eu já tinha poucos jogadores. Eu já estava pensando, assim, como eu tive no Cruzeiro 4 anos, tinha muitas pessoas que me pediam para ser diretor lá, né? Mas assim, a gente sabe que não é assim, liga pro cara, fala que você quer ser diretor. Não funciona dessa maneira, né? A pessoa tem que querer tudo, né? Mas várias pessoas, o seu Beneci, que faleceu, trabalhou 50 anos lá, né? Era uma pessoa muito, muito querida. Ele gostava muito de mim, tinha um advogado que gostava muito. Então, essas pessoas fizeram, e quando o Itaí resolveu, junto com o Wagner, assumir a presidência lá, eles me indicaram, né? E aí eu fui como ser diretor. Só que assim, eu fazia parte da ligação entre o Mano, né? O Mano Menezes, que era o treinador, e a diretoria. Isso foi em né? 2018. Em 2018. Mas eles me contrataram em outubro, que a eleição lá foi em outubro. No final de outubro eles me chamaram, estive lá. E aí foi uma experiência. Você já chega ganhando a Copa do Brasil, né? O Bi, né? Nós ganhamos... do Corinthians na Arena. Exato. Infelizmente, mas felizmente, mas como torcedor do Corinthians... Ou do Arrascaeta, né? Exato. Que depois a gente quer colocar essa história em pauta, né? Exatamente. E aí nós fomos campeões e ganhamos o Mineiro do Atlético Mineiro, né? Sim. E os campeonatos estaduais, eles não valem nada quando você não ganha. Exato. Né? Quando você ganha, o pessoal... E aí nós ganhamos 18 e 19, nós ganhamos a Copa do Brasil em 2018, que o Arrascaeta fez o gol decisivo, né? E aí, a função que foi me dada lá no Cruzeiro era essa, de ficar entre os jogadores e a comissão técnica e a diretoria, né? Apesar de eu ser diretor, né? Era isso que eu fazia. A parte de negociação era tudo pelo Itaí, que tinha ele que fazia as negociações, tudo. E eu, particularmente, por ter chegado como empresário, e como existe tudo isso sobre empresário, né, que tal, para mim foi excelente. Eu nem precisei pedir, porque para não gerar nenhuma dúvida, sabe? Para mim foi excelente, eu me dava muito bem com o Mano, eu já conheci o Sidney Lobo, né, que tenho amizade com ele desde o tempo que nós jogávamos. E o Mano eu tinha conhecido melhor lá, eu me dei super bem com ele, nós sempre... Tanto é que eles quiseram até me levar uma vez para o Inter, né, em 2022, que ele esteve lá. Eles tentaram me levar para lá como diretor, mas acabou não dando certo. Mas assim, foi uma experiência válida, né? O Cruzeiro acabou tendo todo esse problema financeiro, que já tinha uma dívida muito grande, né? Quando eu conversei com o Alvimar Perrella, que é um cara que eu considero bastante, né? E foi presidente lá, ele falou assim, eu falei, você acha que eu devo aceitar ou não? Ele falou, se você está no pique de trabalhar muito, você pode aceitar, porque acho que a dívida já estava em 500 ou 600 milhões quando nós chegamos lá, né? Sim. E aí foi assim. E você não tinha poder de veto, falar não contrata. Não. Isso estava acima. Ele, assim, o Itaí, ele me perguntava o que eu achava de jogador. Só. Aí eu falava, esse aqui eu acho que é bom para nós, esse não é, esse tal. Isso ele perguntava para mim, né? Aí depois teve jogadores que eu falei sim, mas que não pôde vir. Porque tem uma série de coisas, às vezes o treinador tem que estar de acordo, você tem que estar precisando de um treinador, de um jogador para determinada posição. Mas eu nunca participei de uma negociação direta. Mas assim, isso não quer dizer nada. Eu simplesmente, assim, eu reconheço
bem, porque é fácil você falar que você foi campeão da Copa do Brasil, do Mineiro 18-19. Ah, mas eu não participei de nada, assim. Eu tive amigos que quando eu fui para lá, que me falaram o seguinte, ele falou, você só assina o que você fizer, o que você não fizer, você não assina. Eu falei, tá bom. Aí foi feito isso. E aquele Cruzeiro ele começa a tomar uma direção equivocada em 2019, né? Sim. Quando ele... Assim, a negociação da Arrascaeta ela foi muito simbólica, né? Que talvez, se não foi a maior, uma das 3 maiores internas no futebol brasileiro. E a dívida que o Cruzeiro já tinha foi o que vendeu a Arrascaeta ou foi uma outra questão? O jogador forçou a barra? O que você conta de algo que possa ter te gerado? Eu acho que foram, assim, a segunda parte é certa, que o empresário dele, que era aquele jogador da seleção uruguaia, da Fonseca, que teve lá, conversei com ele várias vezes também. Eles queriam ir, porque a diferença de salário que foi proposta pelo Flamengo era muito alta. Era realmente um valor absurdo. Só o Flamengo chegou. Só o Flamengo. Teve proposta de outro brasileiro, alguma coisa não, assim? Você lembra? Não. E eles também quiseram ir para o Flamengo. Os valores eram altíssimos. Sim. Assim, o que eu fiquei sabendo que a transação foi de 13 milhões de euros, né? Eu não vi o documento, eu não vi nada. Eu só fiquei sabendo que foi 13 milhões de euros e na época isso ajudava muito o clube. Mas o Arrascaeta, como até hoje é um dos melhores jogadores em atividade, né? Aí ele acabou fazendo muita falta para nós, né? Não tenho dúvida. Mas foi feito isso, acho que mais em razão de sanar um pouco o rombo financeiro que tinha, né? Do que outra coisa. O Cruzeiro cai em 22, né? Sim. Não, a gente caiu em 19. Ah, é verdade, cai em 19. Não, nós caímos em 19. É verdade, caiu com a gente lá. Chegou uma hora que a gente tinha que... Em um ano, né, Marcelo? Você sai de um título de Copa do Brasil para... A gente começou o mês lá que a gente tinha que vender um jogador por mês, que era para pagar a folha. Esse menino aí, o Brazão, que está no Santos, ele era da base do Cruzeiro. Aí ele foi vendido, acho que 2 milhões e 300 para Itália. Para Itália. Acho que foi para o Parma, que era um time ligado à Inter de Milão, que era do grupo da Inter de Milão. Foi vendido. Aí depois foi o Lucas Romero. O Lucas Romero, eu falei, mas Lucas, não vai, né? Aí ele alegou que estava com problema com o pai, que o pai estava com um problema e que ele tinha que estar acompanhando. Foi Lucas Romero também. Então foram saindo peças assim que... E lógico que depois entrou na mudança de treinadores, o Mano resolveu sair no meio do ano e o Mano era um cara que botava ordem na casa, né? Passou o Rogério Ceni nesse período, né? Aí o Rogério Ceni foi, eu conversei com ele e até o advogado dele falou que eu tinha falado para ele, que ele aceitou muito rápido. Falei, não falei nada, ele tinha ele sempre falou que gostaria de treinar o Cruzeiro e realmente foi um treinador que foi, mas os resultados que não apareceram acabou... O elenco estava trincado já, né? Ali ou não? Porque muita gente fala que o ambiente, o vestiário ajudou, o Thiago né? Neves já falou sobre o Rogério Ceni, alguma coisa assim, né? Já estava o elenco... aí depois teve uns problemas na semifinal da Libertadores contra da Copa do Brasil com o Inter, onde... História do áudio do o Thiago Neves fez uma... Cobrando do Zezé, né? Teve do Zezé, depois ele falou coisas diretamente do Rogério. Isso. Acho que teve o Edilson também, um jogo antes desse jogo do Internacional, que ele esperava ter entrado no jogo e não entrou. Lateral. E aí você não está tendo resultados. Tem aquele problema de se pagar em dia. E tudo isso daí foi criando uma bola de neve. O Fred estava no grupo também, né? O Fred também estava. Não, nosso time era muito bom. O nosso time, assim, no papel não era para cair. Campeão, não era para cair. Tudo, não era né? para cair, mas acabou que... é difícil de falar assim, mas acabou que não conseguiu
ganhar os jogos e... Choque de vaidade. Porque aquele time não cai pelo dinheiro, né, Marcelo? Não. Não foi por falta de pagamento? Eu acho que foi problemas, sei lá, de relacionamentos, ainda mais com derrotas. Você vai perdendo a confiança e aí troca muito treinador. Eu não sou muito a favor de trocar treinador. E você era esse elo jogador, diretoria. Teve algum caso, alguém que te deixou chateado por alguma postura que possa ter gerado esse tipo de situação que num vestiário acaba implodindo? Não, assim, não, disso daí com não. Você não? Até com ninguém, assim, assim, de repente alguns jogadores com o Rogério Ceni teve um atrito. E o Rogério, às vezes, ele queria ser muito sincero, sabe? E às vezes você ser muito sincero com o jogador. Mas assim, o Rogério é um cara que tem um trabalho de campo muito bom, sabe? Assim. Depois desse caso do Cruzeiro, isso virou até um verbo, cruzeirar. O Corinthians vai cruzeirar, virou o sinônimo do time que quebrou e não sei o quê. Como você estava lá dentro nessa época que o Cruzeiro cruzeirou, você sentia essa bolha falando, não tá fechando isso, o time tinha que enxugar e contratava um grande jogador. Aí você fala, não, agora a gente precisa dar uma segurada. Vinha outro grande jogador e, como você falou, você assinava aquilo que você fazia. Você tinha alguma noção do que aconteceria pouco tempo depois? Porque o Cruzeiro depois foi pra Série B, ficou um tempo na Série B, até veio o lance da SAF com o Ronaldo. Pra Série C, quase, chegou a namorar. Você lá de dentro tinha essa noção que logo depois a gente viu dessa bolha estourar dessa maneira, que o Cruzeiro não só caiu, mas praticamente quebrou, né? Que criou um verbo, cruzeirar, né? Como foi você que tá lá dentro nessa época? Tão gloriosa de um lado e de outro lado tão devastadora, né, financeiramente. Sim. Eu acho que a parte financeira foi a pior, né? Eu comentava às vezes com o Itair, né, que era meu superior, ele que decidia, né? Então, eu falava com ele às vezes, olha, né, você não acha melhor segurar um pouco e tal, né? Ele falou, não se preocupa, deixa que eu corro atrás de dinheiro. Cuida aí do vestiário. Mas o seu deixa cagar. Cuida do vestiário. Não, mas assim, numa boa, né? Eu também... Tudo sob controle. E aí, aí ele falou isso. E o Cruzeiro ter ficado 2-3 anos O Cruzeiro deu o azar de ter caído bem na pandemia, né? Porque time grande que cai, geralmente... A torcida comparece em massa no outro ano, né? Para apoiar. Emoção, né? Exato, porque lá em Belo Horizonte são os atleticanos tirando sarro, aqui quando cai o Corinthians são os palmeirenses, quando cai o Palmeiras eram os corintianos, e a torcida vai porque não aguenta mais e quer que o time suba rápido. E o Cruzeiro ficou praticamente 2 anos jogando estádio vazio. Então isso daí, mas ele podia ter ganho, porque os outros que subiram e tal, mas o time grande volta com a torcida, né? E o Cruzeiro deu essa infelicidade de pegar a Covid também. Isso daí eu falei para meus amigos, né? Pode ter gente que discorde disso, mas é lógico, geralmente time grande quando cai é porque está com a parte financeira ou alguma parte lá que não está entrosando, né? E a torcida ela ajuda muito. Eu acho que a torcida para você subir é praticamente 60% a 70% de um time grande que é rebaixado. Bom, Marcelo, você falou há pouco tempo que você teve o Ronaldo no gol e você teve também como companheiro o Dida. Um totalmente diferente do outro. Como explicar essa diferença? Porque o Dida era um cara totalmente calado, né? Sim. E essa comunicação em campo com o Dida, como era a comunicação tua com o Dida, por exemplo? Não, eu sempre fui tranquilo, eu era tranquilo com o Ronaldo e com ele. Não, realmente o Dida não abria a boca, nada.
Gelado. Mas assim, era um cara que treinava, era o primeiro que chegava, era o último que saía. E no vestiário a gente se dava super bem, a gente brincava direto lá, era um cara brincalhão, por incrível que pareça. A gente brincava muito com o roupeiro lá do Cruzeiro, que era o Geraldinho. Tanto é que ele foi jogar no Milan, né, em 99, né? Sim. E ele me ligava de lá, porque o Geraldinho ele quebrava muito, né? Quebrar no futebol é falar errado, ele soltava umas pérolas lá, né? E eu falei, hoje ele falou tal coisa. O Geraldinho tinha uma famosa lá, ele falou que ia pegar dele 67 e 69, né? Aquela revólver, né? Eu falei, mas isso daí é número de telefone, né? Aí chegava lá outro dia, tinha chegado, acho que o Célio Silva estava jogando em Portugal, né? E acho que o Marcelo Ramos tinha tido um treinamento físico de grupo, eram 8 pessoas e nós entramos. Aí o Marcelo Ramos perguntou pro Sérgio Luciano, ainda está na Europa? Aí o Geraldinho, quebrou, ele está jogando em Portugal. E o Marcelo... Que Europa, o quê? Eu quero em Portugal. Aí o Marcelo Ramos era o que defendia o Geraldinho, né? A gente tinha um ambiente muito bom lá no Cruzeiro, né? E o Dida me ligava direto, né? Tanto é que quando o Dida quis voltar pro Brasil, né? Que ele veio pro Corinthians, né? Sim, em 99, né? Ele me convidou para o aniversário do filhinho dele e o pessoal, o Zezé e o Zezé Perrella e o Alvimar pediram para que eu falasse com ele. Marcelo, você vai eu estou sabendo que você vai no aniversário do filho dele, vê se ele não quer voltar para cá. Aí ele falou, Marcelo, eu não volto para o Cruzeiro, porque parece que quando ele saiu, falaram que tinham dado um aumento, que ele podia comprar, na época eram, 200 carros populares. Isso é na segunda saída dele, né? Porque primeiro ele vai pro Corinthians de 98 para 99, depois ele vai pro Milan e aí ele volta pro Corinthians. Ele foi pro Milan. Acho que ele vai direto, hein? Não, achei que primeiro ele foi pro Milan. Tô na dúvida. Eu acho que primeiro ele foi pro Milan e depois ele voltou. Depois ele fica 6 meses. No segundo semestre, exatamente. Eles pediram para que eu tentasse falar com ele, porque ele sabia que eu tinha amizade com o Dida. Aí o Dida falou, não vou. Enquanto eles estiverem aí eu falei para eles, ele ainda está muito magoado com vocês. Porque a perda deles... Mas você teve a ver com a ida pro Corinthians ou não? Não. Aí depois... Não, nada. Aí eu tava jogando lá, não tinha nada a ver. Ele foi porque o Corinthians foi lá e ele preferiu. Não tive nada. Não, nem imaginava. O Cruzeiro queria que eu mudasse a cabeça dele para que ele viesse pro Cruzeiro. E ele falou, não vou, porque ele ficou chateado na saída. Porque quando ele saiu, o clube quis... eles quiseram dizer que ele foi um pouco mercenário, que eles tinham dado um salário muito bom para ele. Ele falou, não, Marcelo, enquanto... ele falou assim, enquanto os Perrellas estiverem aí, eu não volto. Aí eu falei, tá bom, Dida, eu vou falar isso para eles, né? Aí eu falei para eles e pronto. É isso aí. O Dida chega, ele é vice-campeão brasileiro, né? Vice-campeão em 98, né? Ele toma o gol, ele toma inclusive aquele gol que o Edilson dribla, né? Aliás, foi uma temporada curiosa porque o Dida não joga a final da Copa do Brasil, foi o Paulo César. Ele falha. Que falha na final. Eu acho que ele estava na seleção. Gol espírita do Oséias. Estava na seleção olímpica, né? Ou da Copa América? Eu não lembro, ele não estava. Não, certeza que era Copa América. Então era Copa América. Copa América, então. Não, 98 não. Não, 98 não. Não, pode ter... sim, Copa do Mundo. O Dida foi terceiro em 98, né? Ele tava na seleção. Foi Carlos Germano, né? Foi Tafarel, Carlos Germano e Dida? Germano e Dida, né? E Dida. Né? Ele tava na seleção, aí nós acabamos perdendo lá. Qual que foi, ainda dentro desse assunto Cruzeiro, que a gente falou muito da sua trajetória vitoriosa, mas foi um ano de uma disputa muito intensa, né, entre Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras, né? Gerou-se as Copas entre Cruzeiro e Palmeiras e o Campeonato Brasileiro com o Corinthians. Qual foi a derrota mais doída pra você? Como jogador, você tá falando? Como jogador, naquele Cruzeiro. Eu acho que foi o brasileiro mesmo, de 98 contra o Corinthians. A sensação de perder pro Corinthians também, porque né? o primeiro jogo nós conseguimos fazer 2-0 Sim. no começo do segundo tempo e
E aí entrou o Diney, o Corinthians fez o gol e cruzou para o Marcelinho. Aí eles acabaram empatando o jogo, né? Isso aí a gente vai com uma vantagem, acho que de uma vitória, que tinha tudo para acontecer. Né? Sim. Acho que aquele empate ali nós perdemos o título, porque depois do segundo jogo empatou 1-1, né? Sim. E o terceiro jogo era aqui também, né? E nessas finais o mando de campo é importantíssimo, né? Principalmente quando você é de outro estado, né? Quando você é do mesmo estado e que é só o campo, o estádio que muda, né? Não é tão grande Porque assim. a Copa do Brasil deve ter sido também um dolorido. Foi Não, o gol foi. espírita do Oséias no último minuto, né? Aquele lá foi, sim. A gente ia para os pênaltis, né? Porque nós tínhamos ganhado o jogo lá, né? E estava indo para os pênaltis e um jogo que a gente também... Foi o seu gol no primeiro jogo ou não? Você faz um gol contra o Palmeiras pelo Cruzeiro também, né? Você fez pelo Corinthians. Mas acho que foi na Campeonato Brasileiro nas quartas normal. de final do Nas Brasileiro. quartas do Brasileiro. nas quartas Vocês do eliminam o Brasileiro. Palmeiras no Parque Antártico. Exato. Eu fiz o gol lá no Mineirão. No Mineirão, exatamente. Foi um né? 3-2 ou foi um empate? Acho que vocês empatam no Parque Antártico e tinham vencido o primeiro jogo. O primeiro jogo, é isso. Cruzeiro ganha e empata aqui. O Fábio Júnior que decide aquele jogo. O Filipão ficava... O Júnior Baiano que estava me marcando, né? Aí ele olhava pro banco, aí ele falava assim, Júnior Baiano. E eu aqui, né? E ele era grandão, né? Pô, como que você deixa que tomou o gol dele? Não sei o quê. Acho que o Gotardo tinha feito uma parede, né? E eu fiz o gol sozinho. E a Mercosul que você falou, foram duas decisões que o Cruzeiro leva pro terceiro jogo. Aí nós perdemos o jogo no Parque Antártica. O Arce, né? Isso, de falta. De fora da área. Exatamente. Baiano bate a falta, o Dida rebate, né? Exato. E aí o Arce entra e dá uma chapuletada. Foram 2 jogos assim, 3 jogos alucinantes. Foi um ano que eu joguei 81 jogos. Somando tudo lá. Sim, porque você chega à final de tudo. Nós chegamos na final de tudo. Era 26 de dezembro e estava fazendo a final da Mercosul. Da Mercosul. Da Mercosul, dia 26. Quase que vira o Réveillon. Ô Marcelo, dos jogadores que você teve em mãos, qual que foi o mais especial? Você geriu de carreira, que você se sente responsável por um grande sucesso? Assim, eu tive vários jogadores, assim, vários. Tive bastante jogador do Corinthians, o Jô, o William, teve o Cris, né? O Cris que acabou indo pro Lyon quando o Edmilson foi vendido pro Barcelona. O Cris foi realmente uma grata surpresa, porque lá na França, né, ele foi o melhor jogador lá, o melhor zagueiro por 4 anos seguidos. Só depois... e teve proposta da Juventus e do Milan. E o presidente... O Cris foi o cara que tem aumento todo ano lá no Lyon. Porque cada ano chegava a proposta. Aí o presidente não queria, ele aumentava o salário dele. Aí não queria no outro ano, aumentava o salário dele. E eles aumentam lá, né? Porque eles falam, não, eu não vou te vender. Não fica só naquele, não vou te vender, você tem contrato para cumprir. Mas para dar um ânimo, né, pro cara, né? E aí ele chegou lá, assim, no lugar do Edmilson. O Edmilson tinha ganhado já 3 campeonatos, tinha sido campeão mundial foi pro Barcelona em 2002, né? Pela seleção, e aí foi para lá. O Nilmar também foi, né? Eu não era empresário dele, depois foi o Fred. O Fred também foi muito bem lá. O Fred você chegou, não foi empresário, mas você intermediou a negociação, né? O empresário dele era o irmão dele. Era o irmão dele. Mas assim, de jogadores mesmo, assim, de nome, eu tive o William também, que era do Palmeiras, que teve o problema no coração. Lembro dele, foi pro México, né? Tive vários jogadores aí. O Jô, você trabalhou com ele até quando? Eu trabalhei com ele até ele sair do CSKA. Eu peguei ele garoto, ele foi pro CSKA, ficou acho que 2, 3 anos. Quando ele foi pro Manchester City, ele me largou. Me largou com contrato. Sim. Quer dizer... Você sempre teve que lidar com o Jô, que sempre foi um cara... Sim. O Jô sempre requereu cuidados, né? Quando ele era mais novo, até que era mais fácil, né? Porque assim, o jogador, quando ele é novo, você consegue conversar, tudo. O grande problema, acho que eu vejo, assim, de
jogadores que não tenham, de repente, uma estrutura familiar ou conhecimentos, é quando ele começa a ficar rico, né? A gente vê as notícias hoje dele, são quando ele começa a ficar rico, né? Se o cara não tem uma cabeça boa, e eu conheci bem os pais do Jô, eram pessoas que tentavam de tudo para colocar, né? Mas ele saiu do trilho, né? Essa foi a sua grande decepção. Porque, assim, não quero nada assim, porque ele me largou, tudo. A gente fica chateado na hora, né? Claro, por ter trabalhado com ele tanto tempo. Mas eu fico chateado mesmo ele como ex-jogador, né? De estar nessa situação aí de toda hora aparece que vai ser preso porque ele não pagou pensão alimentícia, né? A gente fica triste, né? Porque a gente conhece a pessoa, por mais que ele tenha pisado na bola comigo, eu quero que ele siga a vida dele, Sim. que passou já tá, não vai mudar nada eu ficar com isso daí. Vamos lá, Tortorelli. Esse papo que tá maravilhoso aqui com o Marcelo Djan. Vamos para a rodada final, então, de perguntas ao Marcelo. De grandes histórias, grandes curiosidades. Grande Marcelão. Grande Marcelo. Eu quero explorar o Marcelo no seguinte: ele é um cara que conhece de futebol internacional, conhece do mercado, conhece de futebol europeu, conhece o futebol brasileiro, esteve em todas as posições possíveis e imagináveis. No campo, como agente, dirigente. E nesse momento a gente está à beira assim, de uma Copa do Mundo e tal. E aconteceu um movimento dos técnicos brasileiros em relação aos técnicos estrangeiros que tem, né, na sua época não existia isso, todo mundo era dirigido na tua época como jogador, como técnico brasileiro. Hoje temos muitos técnicos estrangeiros aqui, inclusive o técnico da seleção brasileira. Você trabalhou na Europa, você trabalhou aqui, você conhece muita gente, a gente falou um pouco fora do ar do trabalho do Leonardo Jardim e tal, não sei o quê. Queria saber como que você entende esse movimento. É algo que foi algo orgânico, algo que foi construído, algo que tem que fazer os técnicos brasileiros olharem e correrem atrás? Você é contra? Como que você vê esse monte de técnico estrangeiro hoje no futebol brasileiro? Você acha que é benéfico? E principalmente hoje, na seleção brasileira, com o Ancelotti, que até pouco tempo atrás era inimaginável, né? Sim. Bom, a primeira coisa que eu acho os treinadores estrangeiros, eles estão aqui porque os clubes estão pagando muito bem, coisa que antigamente não se pagava. Hoje eu não sei, mas eu desconfio que os direitos de televisionamento são muito altos, né? Porque a televisão é que comanda o futebol em todos os países, assim, é a receita maior, né? Hoje tem essas bets aí que estão patrocinando tudo que é clubes de futebol, não só aqui, como na Inglaterra, onde que é o país mais rico, tudo. E também eu acho que tem que ter um aprimoramento dos treinadores brasileiros. Eu acho que tem que se fazer realmente os cursos. E que nem o meu filho é auxiliar do Thiago Carpini, né? Ele está no o Stefano. Ele está com ele há 5 anos, tudo. Esse ano aqui, infelizmente, eles foram rebaixados lá no Juventude, né? Eles chegaram na metade do ano. Mas eu converso com ele. Tem que se fazer os cursos, né? Você tem que ver como que os treinamentos, né? Os mais modernos. Mas, assim, eu acho que antigamente não se vinha muito treinadores estrangeiros, era questão financeira, né? E agora, lógico, não que eles não... Porque se você for ver... vamos lá. Falam-se muito bem da linha portuguesa, né? Os treinadores portugueses. Falam que os cursos em Portugal que são muito bons, tal. Eu não sei porque eu não fiz... Os argentinos. Eu fiz curso na França de treinador. Sim. Mas os argentinos também falam que tem um curso bom, tanto é que os argentinos... Parece que quem tem a licença de treinador argentina pode treinar na Europa, né, na UEFA. Então, é questão dos treinadores também se aprimorarem, né? Porque também não vem só treinador bom, né? Os bons que vieram... Vários que não deram certo. Os portugueses bons. Foi o Jorge Jesus no Flamengo, né? O Abel
Ferreira agora no Palmeiras. O Leonardo Jardim, que eu conheço já lá da França, que ele treinou há alguns anos o Mônaco e que está mostrando agora aqui que é um bom treinador. O Arthur Jorge, né? O Arthur Jorge no Botafogo, né? Então, e os treinadores argentinos têm aquela escola lá que vem e tal, mas quem realmente marcou foram os portugueses, né? Que estão dando trabalho. Mas eu acho que os treinadores têm que se aprimorarem, têm que correr atrás, correr mais atrás e reclamar menos. Não, eles têm que ir, mas é lógico que vai perdendo o campo, né? Se você não correr atrás, não tentar melhorar, e você sabe que futebol é resultado, né? Infelizmente, eu costumo falar que o futebol é o único lugar que o certo é errado e o errado é certo, né? Porque se você tiver resultado, você pode fazer tudo errado. Agora, se você fizer tudo certo e não tiver resultado, também você não está legal. Mas, assim, para os treinadores, eu acho que fazer uma melhor, sei lá, um estudo melhor, a própria CBF tentar se aperfeiçoar para criar melhores treinadores brasileiros. A né? mecânica de casar o curso CBF com EFA de uma vez por todas. Exato. Isso daí acho que seria o melhor ponto. Marcelo, em relação ao... Já que você tem toda essa ligação com o Lyon, e o dono do Botafogo é o Textor, né? Que é um cara também com uma ligação com o Lyon incrível, né? E tudo que aconteceu aí envolvendo o Textor e o Lyon. Como você pode avaliar o trabalho do Textor no Botafogo e no Lyon? Assim, eu tenho alguns amigos ainda lá em Lyon, né? E, bom, eles falaram que ele comprou o clube, segundo eu tenho meus amigos, o próprio presidente, acho que o Lyon vendeu o clube por 900 milhões de euros e agora, a partir de um momento, já acho que há 1 ano ou 2 anos, ele já tinha vendido o futebol feminino. E o futebol feminino do Lyon é o que mais venceu. É uma referência. Campeão de Champions. O presidente, ele adorava. Sim. E o meu amigo Bernard Lacombe, ele era totalmente contra. Ele achava que não tinha que ter, mas era cada uma. Mas o presidente sempre apostou nisso, então ele acabou vendendo isso. E pelo que eu ouvi agora, nessa minha ida no enterro que eu tive do Bernard Lacombe, parece que eles iriam diminuir as categorias da base do Lyon. E a base do Lyon sempre foi a melhor da França. Revelou Benzema. Sim. Recentemente foi a Lacazette. Exato. Esse menino que está no Manchester City, lá, o Fekir, né? Kefir, Sim. Né? E todos esses jogadores lá que foram revelados, Tolisso, tudo. E parece que está praticamente acabando. Esse ano aqui, quando houve a decisão que o Lyon seria rebaixado agora no meio do ano, o Textor parece que passou o comando para... Grupo Eagle. Mas passou para presidente do feminino, que é a Michelle Young. Um nome assim, não me lembro direito. E ela que está tocando... teria havido uma cisão do Textor dentro do próprio Grupo Eagle, né? Isso, E aí tem um CEO novo, e tem uma dívida grande, tem um rombo financeiro grande. Não posso falar exatamente quanto, mas é pesado. É pesado, que eu lembro que parece que teria que pagar até junho 175 milhões para não ter o rebaixamento. Ele não pagou e aí eu acho que, como o futebol francês está atravessando um momento difícil também, que não conseguiu renovar os direitos de televisionamento, e parece que eles mantiveram o Lyon lá, uma série de... Porque hoje são 2 planetas, né? É o Paris Saint-Germain e o resto. Sim. Né? São 2 mundos completamente diferentes, né? Agora há uma retomada, uma tentativa do Olympique. Sim, o Marselha parece que está tendo um pouco mais de poder aquisitivo, mas senão os outros não estão com a parte financeira muito boa. O problema do Textor foi má gestão. Não tem como
Porque aqui outra a imagem explicação. que ficou do Textor é uma imagem para o torcedor do Botafogo, no geral, pelas conquistas, é uma imagem positiva. Porque, né? Marcelo, na pandemia, o Lyon faz semifinal de Champions. Sim. É porque parece que, eu não sei se é esse realmente o grande problema, mas ele começou a tirar, vende um jogador aqui, põe o dinheiro aqui. Aí vendeu o jogador aqui, põe o dinheiro para cá. E parece que começou a tirar essas receitas, principalmente do Lyon, vendia jogador... Tapar um buraco para cobrir o outro. ele começou a fazer muito aporte de capital, acho que para o Botafogo, principalmente o ano passado, foi onde ele conseguiu um sucesso grande. Tinha o Palace, né, na Inglaterra, tem que lembrar exato. também. Isso ele vendeu, né? Parece que ele Sim, vendeu a parte por Palace. 200 milhões de euros. E então eu acho que foi isso. Eu acho que foi uma má gestão. Você não chegou a conhecê-lo? Não, Não. nunca não cheguei. Não cheguei porque quando saiu o presidente, eu tenho uns amigos que trabalham ainda lá, mas eu não falei com ele nada. Enfim. Marcelo, queria agradecer, ó, estamos com o quê? 1h e quanto, Pedrão, de papo com o Marcelo? 1h25. Quer mais? Não? Tá bom, né? Tá tranquilo, já tomou café, né? Colocou o Marcelo aqui na parede, coitado. O Marcelo é um cara tão educado. É o tempo do jogo, E vocês- mas... E vocês 125? fazendo pergunta pro Marcelo. Tempo do jogo, mas uma prorrogação. É Corinthians e Guarani 88 isso daqui. E vocês tentando fazer pergunta pra colocar o Marcelo em rascada, né? Que coisa. Foi tranquilo. Só uma última, Vai lá, Marcelo. vai lá. Uma última. Sim, lógico. Neymar. Você levaria o Neymar pra Copa ou não? Olha, quando ele veio há 6 meses atrás, eu achei que ele viria e... Bom, eu vou me tratar esse ano todo aqui, vou dar uma segurada. Vou né? focar. Exato. Vou focar porque eu quero ser campeão, é o campeão que é lembrado. O Messi fez isso, a última Copa ganhou e tal. Mas, assim... ele, pra mim, ele é o cara dessa seleção. Ele é o melhor, tecnicamente, tudo, mas... Ele não consegue jogar 3 jogos, machuca, assim, é difícil, né, para um treinador levar. Sim. Tudo bem que ele é um cara fora de série, mas eu achava que ele ia dar uma segurada, mas eu acho que deve ser tanto compromisso que ele deve ter, propaganda aqui, propaganda ali, não sei aqui. E o atleta, ele tem que descansar. Não tem essa. O cara tem que descansar. Ele treina um período só, ele tem que descansar. Agora, ainda mais ele que está vindo de várias lesões, tudo. Assim, eu fico assim chateado por ele não ir. E eu acho que ele não deve ir. Acho apenas. Mas eu gostaria que ele tivesse focado mais e que ele fosse em plenas condições. E por essas e outras que França e Espanha estão muito acima e Serão os favoritos. com a Argentina, né? A Argentina, os caras são chatos também, né? Eles são sempre... eles vão chegar, né? O Brasil corre por fora por tudo que você tem visto, né? Eu acho que o Brasil... É que o Brasil também... quando a gente menos espera, o pessoal chega lá, né? Porque eu acho que dessa vez eles vão, ninguém acreditando muito, né? Eu acho que é uma seleção... Eu também acho. Eu acho que seleção brasileira, o último título que nós tivemos, em 2002, era tudo cara, nota 7, 8, podendo chegar a 9, 10. E eu acho que essa daqui jogadores de nota 6, 7, podendo chegar ao máximo a 8. Eu acho que são jogadores, bons jogadores, mas medianos para a seleção do Brasil. É isso, grande Marcelo Djan, que é um papo sempre extremamente agradável, grandes histórias de bastidores, de fora. O torcedor do Flamengo tem que agradecer o Marcelo Djan, hein? Alto nível hoje, hein? Porque, infelizmente, não deu pra segurar a Arrascaeta e aí faz a história que fez o cara foi virar tricampeão de Libertadores no Flamengo. Marcelão, cara, que honra te receber, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Quando precisar novamente aí, pode chamar. Você que é uma figura lendária aí desse Esporte Clube Corinthians Paulista, tanto quanto o Rogério Micheletti.
Obrigado pela aula de cultura e memória esportiva. Ao Tortorelli, a você, Facincani, meu irmão, ao Marcelão aqui, que está na seleção de muita gente da história do Corinthians, aí formando dupla com o Gamarra, por exemplo, né? 2 zagueiros técnicos, já que o Marcelo nunca atuou ao lado do zagueiro técnico, né? Mas ele e o Gamarra, muitas vezes, em seleções aí de vários torcedores do Corinthians. E Renato Tortorelli, sempre conosco por aqui no Link Sport Clube. Tamo junto, Facinca, Rogério, grande Jean, que prazer pelo papo aí. É isso aí, grande Marcelo Jean conosco hoje. Você aí do outro lado gostou do papo, claro, deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, que tem muito mais Link Sport Clube ainda neste final de ano, mas principalmente 2026. Muita coisa bacana, campeonatos chegando para você acompanhar conosco. Então fique ligado aqui, não saia do Link Sport Clube, será sempre um prazer tê-lo conosco por aqui. Até a próxima, gente, valeu. Ó.